De fato, o Tencati tem feito história no Criciúma e, na minha opinião, é um dos maiores técnicos da história do clube. De fato, o que o Tencati fez nesses 3 últimos anos, nenhum treinador fez. E a pergunta que fica é: tudo isso que o Tencati fez ao longo desses 3 últimos anos é o suficiente para colocá-lo no posto de maior técnico da história do Criciúma? No último sábado, 5 de outubro, completou 3 anos da contratação do treinador Cláudio Tencati pelo Criciúma. O treinador de 50 anos, que antes de vir para o Criciúma era pouco conhecido, hoje é um dos maiores técnicos da história do clube. Isso na opinião de alguns, porque mesmo depois de 3 anos, 3 acessos, 4 títulos, o treinador ainda não é unanimidade entre os torcedores. Existem aqueles torcedores que amam o Cláudio Tencati, mas também existem aqueles torcedores que dizem fora Tencati, os quais o próprio treinador os define como corneteiros. Mas será de fato Cláudio Tencati um dos maiores treinadores ou até mesmo o maior treinador da história do Criciúma? Vamos falar sobre os 3 anos de Cláudio Tencati no Criciúma neste vídeo, mas antes te informo que este vídeo e todos os vídeos do nosso canal são em parceria com Anselmo Lanches. Você ainda não conhece o Anselmo Lanches? Então corre lá no Anselmo Lanches e experimente. No Anselmo Lanches você encontra os melhores lanches da região, inclusive o melhor x-salada de Criciúma. O Anselmo Lanches atende de terça a domingo, das 18 horas até a meia-noite. Anselmo Lanches, o melhor x-salada de Criciúma. Cláudio Aparecido Tencati. Nascido na cidade de Indianópolis, no estado do Paraná, 50 anos de idade, foi anunciado como treinador do Tigre no dia 5 de outubro, apresentado oficialmente no dia 7 de outubro e comandou a equipe do Criciúma pela primeira vez no dia 10 de outubro de 2021, fora de casa em uma partida contra o Ituano pela Série C daquele ano. Chegou em Criciúma para substituir o técnico Paulo Baier, que comandou a equipe ao longo de toda a primeira fase da Série C e classificou o Tigre para a segunda fase da competição. E o empate sem gols contra o Paysandu no Majestoso, pela primeira rodada da segunda fase, fez com que a direção do clube optasse em trocar de técnico na fase final da competição. E no dia 10 de outubro, há exatos 3 anos atrás, o treinador Cláudio Tencati comandava pela primeira vez o Criciúma pela Série C do Campeonato Brasileiro, segunda rodada da segunda fase, partida fora de casa contra o Ituano, vitória do Tigre pelo placar de 2-0. E nesses 3 anos de Cláudio Tencati no comando do Criciúma, foram 165 jogos, 72 vitórias, 49 empates e 44 derrotas. Nesses 3 anos foram 4 títulos conquistados, 2 campeonatos catarinenses da Série A, 1 campeonato catarinense da Série B e 1 Recopa Santa Catarina. E nesse mesmo período, 3 acessos conquistados, da Série B do Catarinense para a Série A do Catarinense, da Série C do Campeonato Brasileiro para a Série B e da Série B do Campeonato Brasileiro para a Série A. Além dos jogos que comandou, além dos títulos e dos acessos conquistados, o treinador Cláudio Tencati possui números interessantes no comando do Criciúma. Ele é o treinador que mais comandou a equipe de forma ininterrupta. Na história do Criciúma, ele é o 3º técnico que mais comandou a equipe, atrás de Lori Sandri e Gonzaga Miglioli, o treinador que mais vezes comandou a equipe do Criciúma. Inclusive, na partida contra o Corinthians, que acontecerá no Majestoso pela 36ª rodada do Brasileirão, o treinador Cláudio Tencati se tornará o 2º técnico que mais vezes comandou a equipe do Criciúma. Mas quando o assunto é o número de jogos no comando da equipe de maneira ininterrupta, o Tencati é líder isolado, já que Gonzaga Miglioli, o técnico com mais jogos na história do clube, acumula várias passagens pelo Tigre. O Tencati é o único treinador bicampeão pelo Criciúma na história do clube. Inclusive, sempre é bom lembrar que o Criciúma já conquistou um tricampeonato catarinense, porém com técnicos diferentes. E se contarmos a Série B do Catarinense, serão 3 títulos estaduais de maneira consecutiva. Cláudio Tencati também faz parte de uma lista seleta de treinadores que comandaram o Criciúma nas 3 divisões nacionais em que o Tigre disputou, séries A, B e C. E são apenas 4 técnicos que comandaram o Tigre nessas 3 divisões: Gonzaga Miglioli, Edson Gaúcho, Argel Funks e Cláudio Tencati. Sendo o Tencati o único deles que conquistou o acesso da Série C para a Série B e da Série B
para a Série A. E no cenário nacional, o treinador Cláudio Tencati é o terceiro técnico mais longevo do Brasileirão, ficando atrás apenas de Abel Ferreira do Palmeiras e Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza. De fato, o Tencati tem feito história no Criciúma e, na minha opinião, é um dos maiores técnicos da história do clube. E a pergunta que fica é: tudo isso que o Tencati fez ao longo desses 3 últimos anos é o suficiente para colocá-lo no posto de maior técnico da história do Criciúma? De fato, o que o Tencati fez nesses 3 últimos anos, nenhum treinador fez. O que aconteceu no clube nos últimos 3 anos nunca foi visto. E nesse momento alguns torcedores podem estar pensando: mas o Tencati conquistou apenas títulos estaduais. Ele não conquistou nenhum título nacional pelo Criciúma. E sim, isso é verdade, o Tencati não conquistou nenhum título nacional pelo clube. Mas, de certa forma, seria até injusto comparar o trabalho de Cláudio Tencati pelo Criciúma com o trabalho de Filipão pelo Criciúma. É verdade que o Filipão foi o técnico da nossa maior conquista, a Copa do Brasil de 1991, porém é injustiça comparar o trabalho de Cláudio Tencati no Tigre com o de Filipão. Isso porque o Tencati está no clube há 3 anos e já foi mencionado que ele comandou a equipe por mais de 160 partidas, enquanto o Filipão comandou o Tigre em apenas 16 oportunidades. A história do Filipão no Criciúma foi muito curta, apenas 16 jogos. É verdade que ele foi o técnico do título da Copa do Brasil de 1991. Se ele não tivesse conquistado esse título, ninguém lembraria do Filipão no comando do Criciúma em apenas 16 jogos. E é até um pouco injusto nós, torcedores, cobrarmos um título de Copa do Brasil de Cláudio Tencati para comparar ele com o Filipão. Porque todos nós sabemos que daqui para frente será muito difícil o Criciúma conquistar um outro título da Copa do Brasil. Então vamos comparar o técnico Cláudio Tencati com Guilherme Macuglia, o treinador campeão da Série C pelo Criciúma em 2006. E também é uma comparação injusta, pois Macuglia comandou o Tigre em 17 partidas na Série C até alcançar o título, enquanto Cláudio Tencati em 2021 comandou o Tigre em apenas 5 partidas na Série C. E sendo bem sincero, eu espero que o Tencati nunca mais comande o Tigre em uma Série C de Campeonato Brasileiro. E podemos fazer uma última comparação. Comparar Cláudio Tencati com Edson Gaúcho, treinador campeão da Série B em 2002. Apesar das várias passagens pelo Criciúma, o técnico Edson Gaúcho, assim como Cláudio Tencati, acumula mais de 100 partidas no comando da equipe. Tanto Tencati como Edson Gaúcho já comandaram o Criciúma em uma Série C, em uma Série B e em uma Série A. E ambos os treinadores conquistaram acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. O diferencial de Edson Gaúcho é justamente o título da Série B em 2002. Mas também não podemos comparar Edson Gaúcho com Cláudio Tencati, já que a Série B de 2002 não era no formato de pontos corridos. O fato é que Filipão, Guilherme Macuglia, Edson Gaúcho, todos eles têm os seus nomes marcados na história do Tigre, assim como também Cláudio Tencati. Mas, repito, o que nós vimos nesses 3 últimos anos nunca foi visto na história do clube. O que o Tencati fez nesses 3 últimos anos, nenhum outro treinador fez na história do clube. A questão de o Tencati ser o maior técnico ou um dos maiores técnicos da história do clube, isso vai da opinião de cada um. O fato é que Cláudio Tencati está marcado na história do clube. Podemos gostar ou não da forma como ele trabalha, mas nunca poderemos dizer que ele é um mau treinador. A história comprova que ele não é um mau treinador. E sendo bem sincero, um mau treinador não ficaria 3 anos num clube conquistando títulos e acessos. Cláudio Tencati é um ótimo treinador. E esses 3 últimos anos comprovam isso. Um forte abraço, pessoal. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativa aí o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e também nos siga lá no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!